Shalom, que Deus abençoe abundantemente você que está vendo esse vídeo. Eu queria falar uma passagem que está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1. Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então, nessa época, o povo de Israel estava afastado de Deus. O povo se afastava de Deus, adorando falsos deuses, deram as costas para o Deus verdadeiro. E Deus já tinha levantado outros juízes para livrar o povo da opressão do inimigo. Mas quando Eude, que livrou o povo da servidão sob Eglon, e Eude morreu, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Deram as costas para Deus e voltaram a servir falsos deuses, como Baal, Astarote, os Baalins, deuses fenícios, né? E aí Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos inimigos. E o rei de Jabim, rei de Canaã, começou a oprimir esse povo. E durante 20 anos oprimiu. E tinha como comandante do exército Cícera, que era um homem totalmente cruel, um homem sem escrúpulos, muito severo, que castigou muito severamente o povo de Israel. Aí que vem a passagem sobre Débora. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora, ela ficava sentada embaixo de duas palmeiras, julgando a Israel. Deus levantou ela como juíza. Ela julgava aquele povo. Apesar daqueles homens serem machistas, né? No Oriente Médio, imagine naquela época, na antiguidade, como os homens eram machistas. Mas eles respeitavam a Débora, porque eles sabiam que ela era uma mensageira de Deus, né? Ela era uma profeta, e os homens respeitavam porque sabiam que ela era uma mulher de Deus. E ela julgava aquele povo, que as pessoas iam até ela para julgar as suas questões, e ela resolvia as suas causas. Quando o povo de Israel clamou a Deus por socorro, Deus levantou Débora para poder profetizar a vitória sobre o povo inimigo. E ela enviou e chamou a Baraque, filho de Abenoão de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ela chamou Baraque e disse para ele que era para ele reunir 5 homens da tribo de Naphtali e 5 homens da tribo de 5.000 homens da tribo de Zebulon, para que os homens juntassem um exército e que fossem atrás do exército do rei Jabim, que Deus ia entregar o povo, os exércitos inimigos na mão deles, né? E ela disse para Baraque também: E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Débora é uma mulher corajosa. Baraque disse para ela que ele só iria para a batalha se ela fosse junto. E ela foi. Ela não foi guerreando, mas ela foi profetizando a vitória. Ela teve ali a presença dela, e Baraque se sentiu confiante em ter uma mulher de Deus ali ao lado dele. E foi com 10.000 homens da tribo de Zebulon e de Naphtali. E ela traiu, e Cícera ficou sabendo que eles estavam no ribeiro de Quizon.
E aí anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abenoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Harosete Raguim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Harosete Ragoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Todo o exército do rei Jabim, né, morreu a fio de espada. Só sobrou o capitão Cícera. Ele largou o carro e saiu correndo. E Jael mata Cícera. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu com uma coberta. Jael era uma mulher que morava numa tenda ali por perto onde estava vendo essa guerra. E ela viu Cícera correndo, ela chamou ele para abrigar ele dentro da tenda dela. Então ele disse: dá-me, peço-te, beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele estava muito cansado, que ele adormeceu ali, Cícera. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. A Débora profetizou que Deus iria dar vitória, né, para Baraque, só que não seria ele que iria matar Cícera, né, o capitão do exército inimigo. Quem iria matar Cícera seria uma mulher. A Débora já tinha profetizado isso. E quem matou Cícera foi a Jael. E foi assim que Deus derrotou o povo inimigo. E eu profetizo na sua vida que Deus vai te entregar os inimigos nas tuas mãos. E Deus vai te livrar dessa servidão. Essa servidão pode ser uma doença que o médico desenganou. Essa servidão pode ser um vício, pode ser uma adversidade que não parece que não tem mais jeito, mas Deus manda te dizer que essa servidão acabou, que Ele vai te entregar a vitória. Em nome de Jesus. Amém.